Quando o Jota me falou do tema, né, eu pensei nessa palavra e ela se encontra no Salmos 73. Vai dizer assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Dai a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Mostejam a fala maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e o tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Como feito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Esse salmo ele é o salmo de Asaf. Asaf ele era um levita, ele era salmista, profeta, e também era encarregado da música sacra no tempo de Salomão e de Davi. Ele era ativo na obra de Deus e ele foi escolhido para entoar louvores ao Senhor. Nesse salmo, vai relatar um momento na vida de Asaf, na qual ele começa a olhar o mundo e percebe que está tudo confuso demais para ele. E ele começa a ter dúvidas em seu coração. E ele começa a ter um sentimento de inveja pela vida e pelo estilo de vida dos ímpios. E ele começa a se fazer perguntas. Por que o justo sofre enquanto os ímpios prosperam? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Por que os ricos que escarnecem a Deus desfrutam dos prazeres do mundo e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades? Esses pensamentos afetam tanto Asaf que no verso 21 ele vai dizer assim: meu coração se azedou e sinto picadas em minhas entranhas. Na antiguidade, acreditava-se que o coração ele era a sede dos sentimentos. Então, quando ele diz essas palavras, ele estava tão perturbado que os seus pensamentos estavam fazendo ele acreditar que a vida com Deus era ruim. Então, para Asaf, tudo aquilo que ele fazia, toda a forma de consagração, toda a purificação que ele havia feito, tudo que ele abriu mão para viver com Deus, tinha sido inútil, porque ele via que o ímpio, que não fazia nada disso, que não ligava para isso, estava prosperando enquanto ele estava sofrendo. O salmista, ele sentia dores na alma naquele momento. A alma dele estava amargurada e ele estava com semblante sofrido. Tudo isso porque ele via que o ímpio parecia ter uma vida melhor do que a dele. E ele começou a olhar tanto para o lado, tanto para o vizinho, que deixou de olhar para o que Deus estava fazendo em sua própria vida. Asaf, ele cresceu ouvindo que Deus era bom para os justos, porém, ao ele olhar em sua volta, parecia que o mundo estava em desacordo com o que ele havia aprendido e também acreditava. E ele começa a colocar em dúvida essa bondade de Deus. Asaf percebeu que os seus pensamentos estavam levando ele para um caminho escorregadio e que faltou muito pouco para que ele abandonasse a sua fé. E assim, muitas das vezes nós somos também, nós acreditamos e esperamos que a nossa dedicação, a nossa santificação e renúncia seja retribuída com bênçãos por Deus. Asaf, ele havia esquecido que o melhor da vida não era o que ele possuía, mas o que tinha dentro dele. E há muitos que acabam se abalando pelo mesmo motivo. Mas mesmo assim, Asaf, com esses pensamentos, ele continuou indo ao templo de Deus. E no verso 17, ele vai dizer assim: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Ele entendeu o fim dos pecadores. Ele viu que os ímpios podem ter muitas felicidades aqui na terra, mas que toda essa alegria vai acabar na morte e em uma eternidade sem Deus. Asaf, ele viu que não precisava ter inveja, pois sabia que os ímpios seriam lançados na destruição e que o próprio Deus iria os colocar em um lugar escorregadio. E então ele percebe a realidade da presença de Deus. Ele viu que ele tinha a maior riqueza de todas, que os ímpios não poderiam ter, que era a presença de Deus.
E no verso 26, ele vai dizer assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E ele viu que Deus não o havia abandonado e que ele o tomava pela mão todos os dias. E assim como Asaf, muitas das vezes nós passamos por momentos em nossas vidas e que vem em mente esses pensamentos que nos trazem desânimo, tristeza, sentimento de inveja, por acharmos que a vida dos ímpios, a vida do pessoal do mundo é melhor que a nossa e de que não vale a pena abrir mão das coisas do mundo para servir a Deus, mas nós temos que ter a certeza e a convicção que a presença de Jesus nos basta e que vale sim a pena seguir os caminhos de Jesus, porque assim nós alcançaremos a vida eterna. Eu queria deixar um versículo para os irmãos que se encontram no Salmo de número 37. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade, pois eles, dentre em